Que bom podemos estar aqui juntos adorando esse Deus, Criador dos céus e da terra, que nos amou tanto, que entregou o seu próprio Filho, para que todos nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Quero convidar você a abrir o seu coração para ver coisas incríveis e que podem ser críveis à medida que você se envolve na sua vida. Sim, você vê a foto que está aí ao fundo, é de uma pessoa que está olhando, né? Ou não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de chegar diante de um grande lago, de um grande rio, de uma grande represa, ou mesmo diante do mar, e ter a possibilidade de parar um tempo e tentar olhar o horizonte até onde você possa enxergar. E quando você tem muita água pela frente, você não tem tantos obstáculos, na verdade, você enxerga bem longe. Mas e se você pudesse fazer como esse homem que estava na primeira foto, agora sim, não está apenas em cima de um tronco, mas está em cima de uma escada, diante de tanta água assim, ele pode contemplar ainda mais longe, não somente as águas, como o horizonte também. Já fica melhor, não é? Mas, se você pudesse estar em uma das torres mais altas ali dos Estados Unidos, na Torre Rockefeller, e pudesse olhar lá de cima, dizem que quando o sol está bem claro, por causa da altura, você consegue enxergar quase toda Manhattan e até enxergar lá a Estátua da Liberdade. Fica melhor enxergar, não é? Um lugar onde você enxerga muito mais. Por quê? Porque você está tendo uma visão do alto. Mas e se acontecesse de aparecer no seu caminho uma luz do céu, uma luz daquele que está sentado no mais alto e sublime trono, não tem ninguém que esteja acima dele, e se essa luz raiasse dos céus e iluminasse a sua visão, para que você enxergasse as coisas da perspectiva de Deus, para que você enxergasse com os olhos de Deus, quais as revelações que você receberia para a sua vida? Quais as revelações dessa luz do alto, que traria luz a tantas coisas que você enxerga de um jeito e passaria a enxergar de outro jeito? Pois é, hoje nós vamos ver no livro de Atos, no capítulo 26, uma história onde Paulo está falando a respeito da visão celestial, de algo que ele viu, que mudou toda a sua existência, algo que foi uma revelação dos céus, que mudou toda a sua vida. Você não quer experimentar, ter uma experiência com a palavra de Deus, que vai realmente trazer luz a todo o seu caminho? Então abra o teu coração agora. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui hoje? Levante a sua mão. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui hoje? Levante sua mão e dá um glória a Deus. O discípulo de Jesus, ele tem visão celestial, e ele tem revelações fantásticas por causa dessa luz que brilha. Por isso, o discípulo é fiel a visão celestial. Sim, porque depois que você enxerga, nada mais enxerga com os olhos de Deus, você sai a cegueira dos seus olhos, você consegue enxergar do ponto de vista de Deus, você quer viver a vida que Deus tem para você viver, e aí então você é fiel àquilo que você viu, aquilo que Deus lhe revelou. O discípulo é fiel à visão celestial. Diga comigo assim: eu quero ser fiel à visão celestial. Amém? Como discípulo de Jesus, seja fiel. 4 revelações da visão celestial, que a visão celestial traz a você. Primeiro, revela o engano. Nem sempre nós estamos prontos a sermos advertidos de nossos enganos, mas quando a luz de Deus brilha, com certeza nós podemos ver o engano.
revela o invisível. Imagine só, Paulo estava sob a luz do sol do meio-dia, e mesmo assim, ele diz que diante da luz do sol, a luz que brilhou sobre ele, foi maior que a luz do sol, de tal maneira que eles caíram e não conseguiam enxergar mais nada, tamanha era aquela luz. Mas Paulo, depois que recebeu a luz, ele enxergou o que ele não enxergava antes. A visão celestial revela o caminho. Muitas vezes você e eu estamos caminhando por uma estrada que nos vai levar à morte, que não resolve, que não nos traz satisfação, que não preenche o vazio, que não mata a sede, que não mata a fome. Um caminho que não nos tem trazido vida. Quando Paulo tem a visão celestial, ele percebe o caminho de Deus. E por último, a visão celestial fez com que o passo a passo, o dia a dia de Paulo também fosse revelado a ele à medida que ele caminhava. A visão celestial faz isso com a gente. E eu quero dizer para você na introdução que essa visão celestial, ela dá razão à fé. Sim, a fé tem suas razões que podem ser expostas e entendidas. Você não precisa temer. Quando você está em Deus, a palavra de Deus ilumina a sua mente, e você pode perfeitamente dizer a uma pessoa qual é a razão da sua fé. Muitos às vezes têm medo de serem questionados, de serem perguntados. Não tem esse medo. O Espírito Santo de Deus iluminará a sua mente, e você, mediante o estudo criterioso de todos os dias, você está buscando na palavra, Deus vai trazer à sua mente. Paulo era um homem que estava diante de um julgamento. Ele havia crido anteriormente conforme os judeus do judaísmo acreditavam. Ele era da seita dos fariseus, mas ele se converteu a Jesus Cristo. E porque ele começou a pregar que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Rei, que havia ressuscitado, algumas pessoas disseram da seita dele: ele é blasfemo, ele fala heresias. E a exemplo do que fizeram com Jesus, também fizeram com Paulo. Por causa de sua fé, ele foi levado a um tribunal. Ele poderia então agora, diante de Festo, que era o rei responsável por aquela região, apresentar as razões pelas quais ele poderia dizer: olha, eu estou sendo julgado condenado injustamente. Então ele vai apresentar as razões da sua fé. E é justamente mostrando diante do tribunal, e estava ali o rei Agripa diante de Festo, estava acima de Festo, então ele mesmo disse a Festo: não, eu quero ouvir Paulo. E Paulo tem a oportunidade de defender a sua fé num tribunal romano, para dizer o porquê ele estava ali. Então veja como começa o texto. Paulo diante do rei Agripa. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Paulo estava feliz porque Agripa era da família dos Herodes, Antipas, Herodes e tal, e ele era Herodes Agripa. E a família dos Herodes tinham se convertido ao judaísmo, mas encontravam algumas controvérsias na seita dos fariseus. Então Paulo estava sendo acusado principalmente pelos fariseus. Então ele diz para o rei Agripa: fico feliz por estar na sua presença, fico feliz aqui, e agora você que entende dessa causa,
com certeza vai perceber o que eu quero lhe dizer. Então ele começa propriamente a sua defesa. Dá uma olhada nessa foto. O que você enxerga aí? Há um engano nessa foto, sim ou não? Qual que é o engano? O limão está com a casca do kiwi e o kiwi está com a casca do limão. Assim às vezes acontece. Nós temos uma percepção, mas às vezes não conseguimos detectar exatamente sobre o engano. Paulo, então, vai começar dizendo que por causa da visão celestial, ele percebeu um engano na interpretação da palavra de Deus. Veja só o que vai dizer Paulo agora, veja Atos 26, 4 e 5, preste atenção na palavra de Deus, nós vamos aprender coisas preciosas, preste bastante atenção para você pegar a história e depois aplicar na sua vida, dá uma olhada. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Paulo está testemunhando que ele sabia, se não tudo, quase tudo do judaísmo. Ele sabia de cor as leis de Moisés, ele sabia de cor o Pentateuco. Ele, desde pequenininho, se tornou um garoto prodígio. Ou seja, todos se admiravam do conhecimento que Paulo tinha das Escrituras. E Paulo está dizendo, olha, eles mesmos, estes que me acusam, podem testemunhar como eu era zeloso. E eu andava conforme a mais rigorosa lei. E continua Paulo. Eu também, opa, não saiu ali, né? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Perceba então que Paulo se tornou importante fariseu. Tinha um conselho que julgava pessoas que cometiam heresias. E esse conselho se tornava um pequeno tribunal que poderia levar pessoas a serem julgadas e condenadas à morte diante do tribunal romano. Veja então, quando Paulo tinha oportunidade de dar o seu voto contra os cristãos, ele dizia, esse povo aí tem que morrer mesmo, eles são hereges. A gente prende eles e eles continuam falando desse Jesus, que é uma perfeita heresia, porque como? Um homem morre e ressuscita e é Deus? Não, eles devem ser condenados à morte. Sempre que ele podia, ele não somente levava os cristãos aos tribunais, como também votava pela morte deles. Veja, e ele diz mais, muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Eu, em minha fúria, ou seja, em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-las. Quer dizer, ele tinha lá uma região em que ele podia usar a sua autoridade, passou daquela região, era de outro, mas ele ia até em cidades que não era sua região, e castigava e forçava os cristãos, ele prendia os cristãos, e ele torturava os cristãos, fazendo-os blasfemar, e fazendo-os negar a fé em Jesus. Perceba, quem faz isso não está cheio de convicção, gente? Você acha que Paulo não estava convicto? Eu estou fazendo a coisa certa. E Paulo mesmo fala no seu testemunho que ele tinha tanta convicção e ele era sincero a Deus. Ele não estava tentando ser um religioso hipócrita. Não, ele era muito sincero. E veja a convicção dele, era tamanha que ele mandava prender os cristãos e até voltava no tribunal para que eles fossem mortos,
caso não negassem o nome de Jesus. Mas aí vem a revelação do engano. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. O que acontece então? Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Quem sabe me dizer aí o que é aguilhão, gente? Aguilhão era uma espécie de ferro. E aqui a imagem é assim, ó, Paulo, você está chutando ferro. Por que você está fazendo isso? Só vai causar dor em você. Você está enganado, mas agora vou revelar o seu engano. Gente, foi por causa da luz do céu que veio sobre a vida de Saulo que ele percebeu que ele estava enganado. Mas como assim? Paulo não conhecia as Escrituras? Sim, conhecia a palavra de Deus. Não sabia de cor as Escrituras? Sim, sabia. Mas as interpretações, as quais os fariseus fizeram a respeito da lei santa de Deus, começou a entrar mão humana ali. E eles se perderam na verdadeira interpretação. E acabaram não reconhecendo que Jesus era o Cristo. Por que isso geralmente acontece, amados? Paulo tinha que tipo de revelação? Ele tinha a revelação da religião. Religião é alguma coisa assim, ó. Eu aprendi quando estava lá no antigo segundo grau que chamava, né? Primeiro grau. Era assim, faz tempo, não é do seu tempo, né? Tá bom. Então, aí, gente, eu lembro lá que religião é, né, uma norma de conceitos e valores que religa o homem a Deus. Por isso, religião. Minha professora de educação moral e cívica me ensinava isso. E eu ficava aquela... Religião, então, é um grande papo furado. Como que eu vou, através de normas, de conceitos e de valores, quer dizer, criar um ser humano com essas normas, com esses conceitos, com esses valores, aí nós seremos merecedores de sermos religados a Deus. Como que religião pode ser uma coisa boa? Então, Paulo, por causa da sua religiosidade, ele estava indo pelo caminho da morte e da destruição, mas ele jurava que era o caminho certo. Por isso, preste bastante atenção. O que Deus está falando conosco nesta noite não é para tentar nos convencer de qual é a religião correta, porque a religião, ela é fria. Ela é a tentativa dos homens, através do cognitivo, entender e alcançar a Deus. Mas o cristianismo, o nosso Deus, é revelado através de um relacionamento afetivo e pessoal. Você não pode entender a palavra de Deus sem conhecer Deus. Você não pode entender a palavra de Deus sem conhecer Deus. E Paulo está aqui dizendo a Agripa, você que conhece as Escrituras, eu quero dizer para você, nós estamos no engano, ou estava enganado, porque o que todos nós esperamos, e ele estava dizendo para Agripa, todas as tribos de Israel esperam o Messias. Pois é, eu também tenho essa esperança. E essa esperança se cumpre em Cristo Jesus, ao qual nós crucificamos e que ressuscitou. Quando você recebe a visão celestial, o seu engano religioso é revelado. Agora vamos passar em revista a nossa vida. Quero convidar você agora
a pensar sobre a sua vida. Isso é muito importante para cada um de nós que estamos aqui hoje, para que nós não vivamos o engano da religião, mas vivamos a vida de Deus em nós, que é quando nós temos um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então vamos passar a vida em revista diante da palavra de Deus. Tem algo em sua vida que você se considera o máximo? Que você acha assim que você é o the must, que você é o cara? É aquela parte assim que você fala assim, não, isso aqui eu entendo. Alguém vai te ensinar, você fala, usa até aquele dito popular, né? Tá querendo ensinar padre a rezar a missa? Tem alguma coisa na sua vida em que você se considera assim? Isso tem levado você a ser intransigente com as pessoas? Quando eu estava lendo isso e vendo, percebendo, eu falei assim, todas as vezes que eu me acho o cara, eu me torno intransigente. Tem uma historinha da coruja, não vou contar agora, mas eu sempre lembro dela. Porque quando a gente se acha sábio demais, a gente não se permite, a gente fica impaciente para ensinar e não se permite ser corrigido de maneira nenhuma. É o nosso eu. Paulo, quando ele recebe a revelação divina, aquela luz, ele percebe que ele é um cara que está fincado em bases que não são sólidas, mas que ele achava que era. E por causa do seu fanatismo religioso, ele matava pessoas. Fanatismo é aquele tipo de coisa, de alguém pegar pegar um sinalizador marítimo e apontar contra outra torcida e matar o outro cara da outra torcida, né? A gente está vendo isso aí. E ó, gente, para ver como que o fanatismo é terrível, né? Principalmente no meio daqueles que torcem para times de futebol. Vocês sabem que eu torço para o Corinthians, que é o melhor time do mundo, né? Mas, gente, é incabível que uma pessoa faça uma coisa daquela. Por que eu vou no estádio? Eu não me lembro qual foi a última vez que eu fui, mas porque eu vou lá e vou mirar numa pessoa por causa de um time de futebol? Isso é fanatismo. Mas Paulo não era esse tipo de fanático cego. Ele tinha uma base sólida de crenças e fé que fazia ele ser tão fanático que ele mandava matar pessoas, ou que ele votava em favor de matar pessoas que não criam naquilo que ele cria. Isso é intransigência religiosa. O cara era fanático. Alguém pode dizer assim, mas Paulo, depois que se converteu, eu acho que ele era tão forte no cristianismo. Sim, mas ele já não era mais aquele homem que não tinha amor pelas vidas. Agora, ele deixou de ser um religioso fanático para ser um discípulo radical. Isso também quero ser, porque fanatismo é isso que Paulo vivia, baseado em crenças religiosas. Mas você ir na raiz da fé, você ser radical em Cristo Jesus, é você viver os princípios e os valores da palavra, sem se vender diante do mundo e nem querer forçar ninguém a seguir pela força do conhecimento, mas pelo poder do amor. Gente, isso é lindo. Será que você não tem lutado contra exatamente aquilo que é a resposta para a sua vida? Talvez alguém entrou aqui e seja um convidado nosso, e alguém insistiu para você vir e você veio, e você fica ouvindo a palavra tipo assim, vamos ver que esse cara quer me convencer de alguma coisa. Será que esse pessoal aqui quer que eu mude de religião? Deus não lhe trouxe aqui para isso, mas Deus lhe trouxe aqui porque Ele ama você, e Ele tem a resposta para a sua vida. E você não vai conhecer a Deus se você ficar tentando julgar apenas a mensagem do ponto de vista racional. Mas se você se abrir espiritualmente, Deus trará revelação para você hoje.
e você conhecerá pessoalmente a Deus através de um relacionamento com Jesus, não de uma religião, mas através do encontro pessoal com Jesus. Deus revela também, através da visão celestial, é revelado o invisível. Paulo, por se achar demais, né? Não, eu sei de tudo desde pequenininho, eu fazia isso, eu manjo da lei, eu manjo de todas as interpretações, eu estou correto, eu vou perseguir quem é herético, tal. Por estar com a cegueira da religião, ele não conseguia enxergar relacionamento, ele não conseguia enxergar o Jesus que estava ali do lado, que estava dentro daquelas pessoas, que ele via morrer às vezes na sua frente e permitia a sua morte. Estava tão perto, porque aqueles cristãos, mesmo morrendo, sendo condenados, eles falavam a respeito de Jesus, não necessariamente para escaparem da morte, para se defenderem da morte, mas porque em qualquer circunstância, quem já teve a visão celestial, quer falar a respeito de Jesus. E Paulo era um homem que estava perto, que ouvia a mensagem de Jesus através da vida daquelas pessoas, mas ele estava cego, porque as coisas que não são visíveis a esses olhos aqui da terra, olha, são coisas maravilhosas, porque é através do invisível que você muda o visível, é através do intangível que você muda aquilo que você acha que é tão concreto para a sua vida. Deus quer revelar você o invisível. Veja o que Paulo diz: todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Paulo tanto queria servir a Deus, mas acabou indo contra Deus. Gente, nós corremos o risco de fazer isso. Eu, quando estava lendo essa palavra e estava estudando, eu falei assim: que coisa preciosa essa palavra de Deus aqui. Eu fiquei ali muito empolgado, muito entusiasmado em estudar, e eu queria saber mais e mais e mais, e eu percebi algo ali, que eu falei: meu Deus do céu, olha só isso aqui, Pai querido. Você só conhece a palavra de Deus de verdade na sua profundidade quando você reconhece quem é o Senhor. E ali, quando eu percebi essas coisas, eu dizia assim: Deus, eu sei que eu corro o risco, mesmo conhecendo o Senhor, de deixar que algumas coisas entrem na minha mente e me obscureça a visão, e eu comece a me tornar, mesmo sabendo quem é Jesus, voltar, como o cão que volta para o seu próprio vômito, voltar a ser religioso, ao invés de andar na vida do Espírito, e provar do fruto de Deus na minha vida, e provar do fruto do Espírito. Sabe por quê, amados irmãos? Nós não devemos apenas conhecer a Deus, naquele momento do encontro com Jesus, que nós percebemos que nós estávamos no caminho errado e agora temos que andar em Jesus, mas nós devemos prosseguir em conhecer a Deus e basear a nossa vida nesse relacionamento afetivo e pessoal com Deus. Então terminamos mais um ponto, vamos lá. Passando a vida em revista diante da palavra, de novo. Você conhece a Deus baseado na religião, ou porque teve um encontro com Jesus? Qual que é o seu conhecimento? Fala para mim. Você vai mais ou menos pelo que um guru, um líder religioso fala para você ir, ou a sua fé é baseada no encontro pessoal que você teve com Jesus? Você está prosseguindo no conhecimento de Deus, ou você parou no tempo?
Quando eu percebo que eu começo a contar só a mesma história do meu encontro com Deus, quando eu estava num retiro, e aí Deus falou comigo. Bom, lembrar coisas do passado que nos remetem a ensinamento, porque tem marcas na nossa vida. Essa, com certeza, seria uma marca que Paulo levaria. Esse encontro que ele teve no caminho a Damasco, com certeza ele levaria para sempre. Mas a gente ficar baseado apenas em coisas que aconteceram no passado pode indicar que nós estamos nos perdendo na religiosidade e nos esquecendo que nós precisamos nos relacionar com Deus todos os dias. E Deus é um Deus amoroso, que quer você perto. Ele não quer lhe dar umas normas e uns conceitos e uns valores e uns princípios e você fala, por aqui eu vou guiar a minha vida. Glória a Deus que você tenha conceitos, valores, princípios e viva dentro desses conceitos, valores, princípios, doutrinas bíblicas. Mas veja, amado de Deus, Paulo também tinha coisas da palavra, mas ele não vivia o centro da vida que Deus tinha para ele, porque ele se deixou cegar pela religião. Mas Deus, quando se revela a ele, ele diz assim, você vai me ser testemunha tanto das coisas que você está vendo agora, como as que eu lhe mostrarei. Eu vou ler isso depois, nós vamos voltar um pouquinho a enfatizar isso. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, você que entrou aqui hoje, perceba, esta é uma geração mais bem informada e instruída de todas as gerações que houve na história. A geração Y tem tanta informação que não cabe em todos os livros que foram escritos anteriormente. Veja só, é um bombardeio tão grande, as pessoas estão tão instruídas e informadas, que às vezes elas se perdem no meio das informações, e mais do que nunca, é preciso que nós voltemos ao relacionamento com Deus, nos assentarmos no colo de Deus, e percebemos, e lermos a palavra em comunhão com Deus, para que Deus diga para nós, em cada momento, em cada dia, porque às vezes a gente pensa que incomoda a Deus. Tem gente que fica toda hora consulta a Deus, toda hora consulta a Deus, toda hora consulta a Deus. Deus não se sente incomodado, Ele tem prazer em você sempre consultar a Ele. Consulte a Deus em cada passo que você der. No começo da manhã diga, Deus, eu quero ter um relacionamento pessoal com o Senhor. E aí Deus vai revelar para você o caminho. É verdade, o caminho todo. Paulo percebeu que ele estava num caminho que era uma furada. Ele estava mal por onde ele estava sendo enganado pela própria religião, mas agora ele se encontra com Jesus. Ele tem um encontro pessoal com Jesus, e Jesus lhe mostra, você tem que sair desse caminho, fazer a conversão e ir por outro caminho. Revela o caminho. A visão celestial revela o caminho. Vamos ler a palavra, gente? Você que ama a palavra, leia a palavra. Olha só. Agora, levante-se, fique de pé. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo. Discípulo é servo. E testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, dos judeus e dos gentios, aos quais eu o envio. Quer dizer, eu vou tirar você do meio, mas eu vou enviar para que você vá até eles. Para quê? Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amados irmãos, o sentido da palavra aqui, abrir os olhos, significa assim, quando você falar, Paulo, aquilo que eu te revelei, quando as pessoas ouvirem, vai abrir os olhos do entendimento, e acontecerá uma mudança de mentalidade. E com os olhos abertos, eles não serão mais enganados por Satanás, mas eles virão para Deus, receberão perdão dos seus pecados, e eles serão santificados pela fé em mim. Queridos, que coisa maravilhosa é a gente depender de Deus. A gente não fazer porque tem que fazer.
muitos de nós nos assentamos, entramos e temos comunhão na igreja porque a gente tem um peso de culpa. Eu vou lá porque assim eu faço uma coisa e Deus não vai ficar tão bravo com a gente. A gente vive um evangelho meio pagão. Eu vou lá para pagar uma conta para Deus, assim ele fica de boa comigo e aí ele não vai me castigar, ele de repente não vai... Já pensou se acontece um acidente na minha casa, ou se eu fico doente, aí de certo porque eu não paguei o dízimo, de certo porque eu não fui domingo na igreja, porque... Gente, não é isso. Relacionamento com Deus é dia a dia, você andar com o Senhor, e você perceber que não foi porque você... não é porque você tem uma religião e tem lá umas normazinhas que você segue, que você tem a Deus, tem perdão. Não, é porque Deus entrou na sua vida, amou você, e é porque você recebeu uma visão celestial. Você foi avisado. Porque muitos recebem a mensagem do Evangelho, uns acreditam e outros não acreditam. Justamente a diferença está aqui. Aquele que está aberto para que a visão celestial entre dentro dele, ele se converte e muda de caminho, é revelado o caminho, e ele não vai pelo caminho porque ele tem medo de ir para o inferno, ele vai pelo caminho porque ele conheceu o amor de todos os amores, porque ele conheceu aquele que o amou a tal ponto que se entregou na cruz por ele, e que ressuscitou, e pela fé isso entra nele, e ele passa a viver uma vida vitoriosa, mais que vencedora em Cristo Jesus. E é isso que Deus quer que nós vivamos, e é por isso que você está ouvindo esta palavra hoje, para abrir os olhos. Talvez você entrou aqui, você não entregou sua vida ainda para Jesus, mas você está em busca de ver qual que é a religião mais certa. Aqui você não vai ouvir qual que é a religião mais certa, porque há um só caminho, uma só verdade, e é Jesus. Não são as religiões, Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Agora preste atenção numa coisa, reflita. Agora é para você aplicar. As perguntas são para que você busque ao Senhor, diga: como você e eu podemos ser ministros e testemunhos de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Como você e eu podemos ser testemunhas de Jesus, ministros e testemunhas de Jesus? Como? Como isso? Existe uma visão concreta em sua vida sobre o que Jesus deseja que você faça? Porque parece que nós estamos recebendo uma mensagem assim: bom, eu venho para a igreja, eu sento aqui e fico ouvindo uma mensagem, alguém ora por mim, intercede por mim, eu sou abençoado, saio e vou lá viver o meu dia a dia, e tudo bem, porque afinal de contas todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ganhar o seu próprio pão, é verdade, todo mundo tem que ter um caminho na vida, e todo mundo tem que... E aí a maioria das pessoas ficam pensando em quê? Eu fico pensando em fazer uma faculdade, em ter um bom emprego, aí eu vou progredir, eu vou prosperar, aí eu vou ter um caminho financeiro, econômico, daí eu vou ter filhos, e aí eu vou ter possibilidade de comprar um bom carro, ter uma boa casa, pagar uma boa escola para os meus filhos, e aí eu vou encaminhar os meus filhos. Encaminhar para onde? Com todo o dinheiro que você tenha, possa ter, para onde você vai com todo esse seu dinheiro? Assim como morre o pobre, morre o rico, e ambos vão para debaixo da terra. O mesmo verme que come o pobre, come o rico. Agora, até aonde nós vamos sem entender que Jesus tem um propósito para a nossa vida, que não é só ganhar dinheiro, que não é só construir alguma coisa nessa terra. Jesus tem algo para a nossa vida. Onde você está, lá no seu trabalho mesmo, Deus tem algo para a sua vida. Deus tem uma missão para você lá, que com certeza não é só aquilo que você está enxergando neste mundo visível. Aí você diz: mas como é isso? Pois é, quando você recebe a visão celestial, também é revelado o passo a passo. Veja só, olha, Paulo agora ouve Jesus falando com ele sobre sua identidade. Você agora é um filho de Deus, você é um ministro de Deus. Identidade. Você é uma testemunha do que Deus fez na sua vida e que fará ainda. É isso que você é. Pronto. Aí Paulo fala: opa, tem minha identidade.
Aí ele percebe Deus falando para ele, ó, agora você vai dizer. Então Paulo agora tem o quê? Uma mensagem, diferente da mensagem que ele tinha antes. Agora ele tem uma mensagem. Paulo tem uma mensagem. E agora Deus não somente diz para ele que ele tem uma mensagem, que a missão dele é pregar essa mensagem, mas a missão dele também é ir especificamente falar para os gentios, ou seja, para os não-judeus a respeito de Jesus. Assim como Pedro foi designado a pregar para os judeus, diz Paulo, eu fui designado para pregar aos gentios. Amados irmãos e irmãs, a sua vida tem um propósito diante de Deus. Você tem que ter uma visão clara do que Jesus deseja que você faça. Essa é a sua missão. Quando você põe foco na sua missão, você descobre a visão de Deus, e aí então fica claro os alvos que você tem que ter na vida, e Deus vai lhe dando o passo a passo. Veja como Paulo aprendeu isso. Deus, quando você recebe a visão celestial, lhe revela o passo a passo. Veja o texto. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar, vê se não tem ordem isso. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e toda a Judéia e aos gentios. Será que a gente já ouviu isso em algum lugar? Lá no começo do livro de Atos. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Será que não é isso que Paulo está fazendo? Está dizendo? Dizendo que se arrependessem, a mensagem, e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o arrependimento. Viu? Como que você está vivendo a sua vida? Como você está vivendo a sua vida? Então, agora vamos para terminar, refletir. Assim, Você planeja comprar um videogame, um tablet? Eu pus isso aqui porque de repente pode ter um adolescente aí que ele fala assim, quero nada com casaco, ter carro, quero comprar meu videogame. Mas você planeja se formar? Como que você faz quando você se planeja se formar? Você chega lá e fala assim, num dia você acorda assim, hoje eu vou me formar. Não. Você planeja se formar. Você faz um exame, alguma coisa, pontos no Enem, seja lá do jeito que for, vestibular, você entra em uma faculdade e estuda do primeiro ano até, sei lá, se for 3, 4, 5, 6 anos, você tem que completar para se formar. É tudo planejadinho, sim ou não? Ok. Você quer conseguir um bom emprego? O que você faz para conseguir um bom emprego? Você chega, não, sabe de uma coisa? Eu estou querendo ser o diretor-geral do Sebrae. Aí você entra lá no Sebrae, fala para o diretor, sai daí. E senta lá na cadeira, é isso que você faz? Não! Você se habilita, se capacita e depois você começa a descobrir que no mercado de trabalho, quem não tem capacitação não vai para lugar nenhum, né? Mesmo que o cara tenha assim um amigo muito importante que vai dar lá, né? Vai ajudar no seu QI, né? Quociente de indicação, você vai lá, se você não, mesmo se você tiver, se você não for capacitado, cedo ou tarde você vai sair dali. Você se planeja, você se prepara. Você chega na concessionária, eu quero comprar um carro. Você chega lá na concessionária assim, acorda, hoje eu vou comprar um carro novo. Vai lá na concessionária, quero aquele ali, ó. Aí o cara te dá a chave, você sai feliz, animado. Você tem que ter dinheiro ou nome no banco para tirar um financiamento e se afundar numa dívida. Mas você precisa se planejar.
Você precisa saber estudar como é que você vai ter. E se você comprar uma casa? Se você quiser casar, chega assim e levanta de manhã. Hoje eu vou me casar. Chega lá, encontra. Você quer casar comigo? Sim, quero. Então vem cá. Pastor Djalma, você faz nosso casamento? Claro que sim. É assim que você casa? Tá. Mas quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é? Deus? É verdade mesmo. Quem nós devemos buscar em primeiro lugar? Tá bom. Gente, é incrível quando você fala de planejamento na igreja, o pessoal às vezes pessoal é muita gente, né? Algumas pessoas questionam, agora a igreja é cheia de planejamento estratégico, né? Mas para a vida dele ele planeja. Para o reino de Deus vai do jeito que der. Irmão, vamos fazer não, estou muito cansado, estou muito ocupado e tal. Chega lá no emprego dele, nem lembra que Jesus existe. Ele faz do jeito dele, do jeito que ele pensar, do jeito que foi, vai. Nós agindo assim, é verdade que nós estamos colocando Jesus em primeiro lugar. Sem planejamento, sem estratégia, sem saber o que Deus quer para a minha vida, sem fazer o que... Assim Deus está em primeiro lugar. Eu estou sendo obediente à visão celestial. Amados irmãos, se você não recebeu, receba em nome de Jesus a visão que Deus tem para a sua vida. Se é um complexo que está aí na sua vida, sai. Se é um trauma, sai em nome de Jesus, mas recebe a visão de Deus para a sua vida. Você é importante, e se você não fizer o seu trabalho, eu digo uma coisa para você, ninguém vai fazer o trabalho que você tem que fazer. Porque só existe você para fazer o trabalho do jeito que você vai fazer. Deus pode até mandar o outro fazer o mesmo trabalho, mas não vai fazer igual você. Porque para Deus você é insubstituível. Você pode ser substituível lá no seu trabalho, onde você faz, na sua classe de não sei o quê. Pode ser até substituível para algumas pessoas da igreja. Mas para Deus você é insubstituível. Deus nunca vai deixar de te amar. E Ele tem algo importante para a sua vida. Agora, não fazemos isso sozinhos, amados. Nós temos que estar juntos dentro de um planejamento que recebemos de Deus, para juntos mudarmos essa terra. Eu sou daqueles que acreditam que nós podemos mudar o mundo. Porque um filho de carpinteiro disse que ia mudar o mundo. Chamou 12, um era traidor. O outro era um sanguíneo, que seria o líder de todos, que negaria o seu nome. Um bando de pescadores, gente despreparada, pois é. Mas através deles, o mundo inteiro conheceu, o mundo civilizado de então, conheceu a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E Deus quer usar cada um de nós, para onde nós estamos, fazermos diferença para a glória de Deus. E nós podemos fazer, em nome de Jesus. E nós vamos mudar realidades. E nós vamos transformar. A história do Brasil está sendo transformada pela ação da igreja. E nós vamos permanecer firmes. E há muitas áreas de ação. Amados, eu ouvi esses dias, porque eu ficava perguntando o que uma federação, por exemplo, da indústria, pode estar interessado na igreja. Mas eu vi um testemunho de que nos trabalhos desenvolvidos na capacitação de mão de obra, que o Brasil necessita muito, nós não vamos nos desenvolver como esperamos, se não houver capacitação da mão de obra. Eu estava ouvindo um testemunho, para mim foi um testemunho, de alguém que diz, de um irmão que diz, que a Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul convoca a igreja, porque lá, os irmãos lá em Cuiabá deram um bom testemunho, quando eles ajudaram, é Pronatec que fala, né? O Pronatec ajudaram lá em Cuiabá, ajudaram as pessoas, porque qual era o grande problema dos cursos? As pessoas começavam o curso, mas elas abandonavam, havia uma grande evasão, um percentual grande de evasão. Quando a igreja evangélica ajudou, o que aconteceu?
parou o número, a evasão. Isso é passo a passo. Gente, nós temos que entrar em todos os lugares da sociedade e transformar o mundo, porque nós somos sal e luz, não para ficarmos fazendo apenas, olha só, não me confunda, eu considero que jejum e oração são coisas que sem isso, como é que você vai fazer sem o poder de Deus? Mas se nós ficarmos apenas num certo esoterismo evangélico, gnóstico, sei lá o que pode chamar, nós vamos sair por aí como alguém que é fora da sociedade totalmente. Nós temos que agir organizadamente. E nós recebemos o testemunho lá dos irmãos de Cuiabá e fomos desafiados pela FIEMES, aqui como igreja evangélica, a entrar nesse projeto. E nós estamos orando e nós estamos jejuando como pastores da cidade para que as pessoas não desistam. Não é só a força de uma estratégia, é nós agirmos estrategicamente no poder de Deus, e nós podemos mudar as realidades. Paulo entendeu isso. Paulo era um fazedor de tendas, ele não ganhava só das igrejas, e mesmo quando preso, ele pagava a casa onde ele estava preso, o aluguel, com os trabalhos que ele fazia, mesmo estando preso, porque ele sabia construir tendas, e ele estava envolvido com o dia a dia. Vinha lá o soldado que ficava algemado, às vezes junto com o soldado, ele estava lá: soldado, e aí, como é que está a sua vida? Ah, por que você está interessado? Não, porque Jesus está interessado na sua vida. E começava a falar, dali a pouco o cara estava se convertendo. Era por isso que ele era uma praga que tinha que ser extinta, no ponto de vista dos fariseus. Esse tal de Paulo tem que morrer, porque não tem jeito de parar esse cara. A gente prende esse cara, ele prega para o soldado que está do seu lado, aquele soldado sai dali, vai lá para a casa dele, a casa inteira dele se converte, esse tal de Jesus. Tem que fazer esse cara parar. Era por causa disso. Gente, nós precisamos de uma igreja apaixonada assim, que entende que nós temos uma visão celestial e que nós precisamos transformar a realidade ao nosso redor, transformar minha esposa, transformar meus filhos, e você que é esposa, transformar seus maridos. Nós vimos ali, acreditou no culto das 17, uma família sendo batizada, e o pastor William citou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos. Haja estrategicamente, peça a direção de Deus e vá no caminho que Deus indicar. Não fique tentando levar a vida cristã como se fosse qualquer coisa. Deus tem algo para nós e tem algo para nós juntos. Para de criticar aquilo que Deus... Meus irmãos, às vezes você, na sua ignorância, eu não estou xingando você, ignorância é falta de conhecimento. Na sua ignorância, você está lutando contra o que Jesus está querendo que a sua igreja faça. E quantos de nós, eu me incluo, somos Paulos, por vezes, antes de se converter, que luta contra o próprio Jesus, porque nós estamos lutando contra a obra de Jesus. Não deve ser assim. Nós devemos estar diante de Deus, e eu peço a Deus, em nome de Jesus, que você seja iluminado, para que todos nós possamos andar em unidade, e juntos nós verdadeiramente fazermos diferença no mundo, porque nós somos agentes de transformação, nós somos filhos de Deus, preparados, cheios do Espírito Santo de Deus, para fazer diferença na sociedade. Para isso Deus chamou você, e Ele conta com cada um de nós. Ninguém pode se sentir assim: não, eu não preciso de mim. Tadinho de você, né? Deus precisa de você. Larga a mão de ser tadinho. Você não é mendigo, você é príncipe. Você não é mendiga, você é princesa. Haja como tal, né? Haja como tal. Essa história talvez você já tenha visto. Amados irmãos, nós temos que ser obedientes à visão celestial e agirmos como Deus quer que nós ajamos. Não com orgulho e vaidade, mas com determinação e humildade. Contei a história que um grande imperador, ele chegou para um soldado que estava meio assim desmotivado, e ele tentou motivar. Ele é muito bom em motivação, mas não havia nada que ele fazia. E ele perguntou o nome daquele soldado, e o soldado disse o nome, era o mesmo nome que ele tinha, que os grandes imperadores tinham naquela época.
E aí ele disse assim: ou você sai do lugar de onde você está e haja, ou você muda de nome. Amados irmãos, nós não precisamos mudar de nome. Nós temos uma identidade em Deus. Deus nos deu uma missão. Deus nos deu uma visão. Sejamos obedientes à visão celestial. Amém, irmãos? Queria convidar você a fechar os seus olhos e orar agora. Pense um pouquinho no que Jesus falou agora em espírito. O que Jesus deseja que você faça? Há tanta coisa para fazer. Coisas que dignificam a Deus e que dignificam sua criação. As pessoas precisam, não da sua dó, não de pena sua, precisam de dignidade. O que você tem feito em prol disso? Se você está aqui nesta noite e você estava tão crente que a sua religião podia te levar aos céus, ao caminho correto, conhecer a Deus, e Deus hoje apontou um engano, quebre o seu orgulho, renda-se a Jesus. Quando Paulo viu Jesus, ele não se importou mais com a sua posição, com o seu status quo, com nada disso. Ele simplesmente se entregou a Jesus e disse: agora a razão da minha vida vai ser Jesus. Aqueles que se consideram às vezes tão importantes na terra serão abatidos, porque Deus abate o orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Se você agora quer entregar sua vida para Jesus, se você entrou até aqui na Igreja Batista, na Primeira Batista, e você até hoje tem caminhado porque você acha legal, porque achou que, mas não entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia, agora é a hora de você entregar sua vida para Jesus. Por isso, se você quer entregar a sua vida para Jesus, agora, nesse momento, levante a sua mão. Há alguém aqui que quer entregar sua vida para a direção de Jesus? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus de verdade? Deus abençoe. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Diga: eu quero mudança de vida, eu quero andar na verdade, eu quero conhecer a luz. Deus abençoe, Deus abençoe. Quantos aqui estão percebendo que há uma luz de Deus aqui, que você está vendo, você está tendo uma revelação do Espírito, para que você saia do caminho onde você tenta controlar a sua própria vida e entregue a sua vida para o senhorio de Jesus. Há mais alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, não é para uma denominação cristã, não é para uma religião, mas quer entregar a vida para Jesus, que morreu numa cruz, que ressuscitou, está vivo, está se revelando hoje a você. Se você quer ter um encontro pessoal com Jesus, levante a sua mão. Mais alguém aqui? Há mais alguém? Você tinha visto sua mão, querido? Deus abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém? Erga a sua mão e diga assim: eu quero Jesus. Vou convidar você que entregou a sua vida a Jesus, levantando a sua mão. Eu quero orar com você, vai ser a oração mais importante da sua vida, creia-me. Então não fique constrangido. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, por favor. Vem aqui à frente. O pastor Djalma e o pastor Yuri vão estar aqui para receber você agora, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, saia do seu lugar. Você que levantou a sua mão, venha para Jesus. Glória a Deus. Não tenha vergonha de vir à frente. Não tenha vergonha de dizer: eu estava enganado. Sai do seu lugar agora, vem aqui à frente. E vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Você que veio aqui à frente, feche seus olhos agora. Igreja, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. E vamos orar. Repita comigo assim, você que veio aqui à frente. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado pelo seu amor.
porque o Senhor revelou o meu engano, e agora eu quero ter uma nova vida. Repita isso, diga: eu quero ter uma nova vida. Repita assim, diga: Senhor Jesus, entra na minha vida e seja o Senhor da minha vida, seja a razão da minha existência. Eu quero servir ao Senhor, eu quero ser um discípulo de Jesus todos os dias da minha vida. Eu oro sabendo que o Senhor já perdoou os meus pecados e que agora eu nasci para uma nova vida, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.